Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminenses. Hoje a gente vai falar da maior central sindical do Brasil, a Central Única dos Trabalhadores, uma das maiores do mundo, uma central que tem uma longa história, tem 40 anos, faz 40 anos, o 28 de agosto de 2023. E aí, para esse papo, para a gente conhecer um pouco da história da CUT, das suas conquistas, né, do porquê que a gente ainda tem um pouco de direito, isso deve muito aos sindicatos cultistas e à política da Central Única dos Trabalhadores, nós convidamos alguns presidentes, alguns ex-presidentes da Central Única do Trabalhador. Chamando então o Vicentinho, vamos ver se seu problema de áudio está resolvido. Está me ouvindo, Vicentinho? Sim, estou ouvindo Que muito bom. bem, estimada Bem-vindo. Flor. Quero saudar todas vocês, todos que estão participando desse momento, saudar os meus parceiros da bancada, o Tiago, e os meus irmãos que foram presidentes da CUT, como eu também fui, o nosso querido companheiro Wagner Freitas, que presidiu a CUT no período muito importante, meu querido companheiro Arthur, que me substituiu com muita dignidade, num desafio extraordinário. Eu, ao comemorar esses 40 anos, me veio um filme, né? Me veio uma história. E a primeira vez que eu ouvi falar na palavra CUT foi no congresso, terceiro congresso dos metalúrgicos, na época de São Bernardo do Campo e Diadema, que aconteceu em Guarujá, em 1978. Estão lá as resoluções das teses, estava lá criar uma central única dos trabalhadores. Exatamente assim. Depois, claro, era o Lula, eram os nossos dirigentes da época, o Gilson Menezes e outros mais, que juntamente com os companheiros bancários, né, Wagner, com os companheiros petroleiros, né, Arthur, e com outros mais, que eles continuavam enquanto dirigentes, nós na base, mas sempre ouvindo falar dessa história. Chegou um momento em que já tinha ocorrido as greves, e na greve de 80, por exemplo, a diretoria do Lula foi cassada e entrou uma nova diretoria. Foi eleita essa nova diretoria, encabeçada pelo nosso companheiro Jair Meneghelli. E neste período já havia tudo consolidado para a realização do primeiro congresso da classe trabalhadora, a primeira conclate, lá na Praia Grande. Primeira vez que eu fui numa praia, quando eu cheguei no sul do país, e só que nós estávamos caçados pela ditadura militar. Peraí, primeiro, calma. Primeiro, às vezes a memória da gente falha um pouco. Vicentinho, eu vou deixar você. Vamos falar da Conclate daqui a pouquinho. Essa sua observação é muito bonita. Tem uma cena de um filme que nós. De cenas, enfim, da nossa memória da classe trabalhadora, e a gente, na Central Única dos Trabalhadores, fizemos até um vídeo. Eu vou ver se depois eu separo para encerrar esse programa, dos trabalhadores da primeira vez que viram o mar na Conclate, que foi a primeira conferência lá em 1981, em 81. E depois o primeiro congresso em São Bernardo, quando funda a CUT, né? Mas para isso eu vou chamar nossos companheiros que estão aí nos bastidores para continuar esse bate-papo com a gente. Eu queria chamar o Tadeu, que vai estar comigo aqui na bancada. Tudo bem, Tadeu? Faz tempo que você não aparece no Fórum Sindical, né? Tudo bem, Fro? Como é que tá as coisas, querida? Estamos bem. Como é que estão as coisas, Vicentinho? Prazer poder estar contigo aqui, querido. Estamos melhor agora, né? O ano passado a gente morreu, esse ano a gente não morreu. Esse ano a gente vai viver. Graças a Deus, se Deus quiser. Graças a Deus. E eu quero chamar Arthur Henrique, nosso presidente eletricitário. Olá, tudo bem, Fro? Tudo bem, Vicentinho, Tadeu, Lagnão e todos
que nos acompanham aqui no Fórum Sindical, nesse programa tão importante para o mundo do trabalho. Muito obrigada, Arthur. E o Wagner, o presidente, que foi o meu primeiro presidente, né? Porque quando eu fui trabalhar na comunicação e na formação da CUT, o presidente era o Wagner Freitas. Então, eu convivi com a gestão do Wagner do começo ao fim. Você Tudo bem, contribuiu. Você conviveu, não. Você contribuiu muito com a gestão do início ao fim. Poxa, ó, beijo, Fro, para você, te ver bem, com saúde, que legal. A melhor coisa de tudo nesse programa é isso. Cumprimentar meu amigo Teseu, do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, que patrocina, que nos permite ter o Fórum Sindical. Meu irmão Teseu, um abraço para você. Tadeu, linda essa tua combinação. MST e CUT é uma coisa linda, 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 né? Dois E essa irmãos. coisa da CUT Pernambuco é linda demais, né? E Pernambuco é um estado maravilhoso, uma CUT combativíssima. E meu companheiro Arthur Henrique, de qual eu fui secretário de organização, depois eu fui tesoureiro, tive o prazer de suceder, aprender muito com o Arthur Henrique. Sofremos bem, né, Arthur? Para variar. E o Vicentinho, que é um ídolo para mim, né? Vicentinho é um ídolo para mim, né? Quando eu comecei no movimento sindical, eu via o Vicentinho falando igual o Lula e uma CUT absolutamente enorme, né? De massa, assim, o Vicentinho todo dia nos jornais, na televisão, e o Vicentinho fazendo greve de fome, e greve geral, e greve. É uma honra, Vicente, estar aqui dividindo esse espaço com você, meu. A honra é minha, companheiro. Sabe a minha memória mais forte do Vicentinho? Ele, na refinaria Presidente Bernardes, na greve dos petroleiros de 95, que os petroleiros ocuparam por mais de 30 dias, o Vicentinho estava lá junto. Essa memória, para mim, é muito forte. O presidente da CUT, né, junto com 94. aquela resistência. E aí, Vicentinho, eu queria começar a nossa conversa por aí. Porque o seu mandato, os seus 2 mandatos na CUT coincidem com o mandato do Fernando Henrique Cardoso, né? O Vicentinho foi eleito e começou a gestão dele em 94 e termina em 2000, porque ele foi reeleito. Quando começam, o neoliberalismo chega com bastante força e começam as privatizações. A CUT tem um papel de grande resistência. A gente fez um programa com os petroleiros, contando um pouquinho a memória da greve dos petroleiros, e o que a gente percebeu é que o mundo inteiro se admira da Petrobras ainda, né, de ter resistido e não ter sido privatizada, ela ainda ser uma empresa estatal. Então, ela tem muito a ver com essa resistência da CUT, da FUP, dos petroleiros. Eu queria que você contasse um pouco, Vicentinho, essa sua gestão, né, para e passo com a do Fernando Henrique. Que CUT era aquela? Que CUT era aquela que você assumiu e que desafios que você tinha? Olha, Fro, primeiro eu queria contar a primeira vez que eu fui falar da CUT, você recomendou que vai falar depois. E até o dia, passando pela CONCLAT, pela Comissão Nacional Procult, até o dia que a CUT foi fundada, no dia 28 de agosto. E eu fazia parte, estou lá na muita honra, na lista dos fundadores da Central. E até que um dia eu assumi a presidência da nossa Central Única dos Trabalhadores. Claro, depois de uma imensa jornada, uma bela jornada, digamos assim, a abertura do piquete feito pelo nosso companheiro Jair Meneghelli, que durante a ditadura militar enfrentou todos os desafios, todas as dificuldades, e nós estávamos ali, portanto, fundando a Central Única dos Trabalhadores, da qual eu tenho um profundo orgulho, um profundo carinho e muita saudade.
Então, quando eu entrei na CUT, eu já entrei numa, digamos assim, com a CUT consolidada, altamente respeitada. E aí a continuidade do trabalho foi fácil. O Meneghelli começou tudo, abriu todos os caminhos. Mas eu já entrei em um outro período em que, se nós vivemos o período dos grandes arroxos salariais com a ditadura, nós vivemos o período do chamado neoliberalismo, em que o príncipe desse neoliberalismo se chamava Fernando Henrique Cardoso. A gente havia obtido conquistas na década anterior e nessa a gente já estava lutando para garantir que as conquistas não fossem perdidas. E a CUT havia aprovado em um congresso anterior a importância de sermos uma central cidadã, que tivesse como concepção também a relação com a comunidade e com a sociedade. Foi nesse período que nós criamos a rede Unitrabalho, mais de 53 universidades assegurando a participação dos trabalhadores nesses espaços, fazendo com que a universidade ficasse cada vez mais ligada aos trabalhadores. Criamos ali o Fórum Nacional de Lutas, em que ali os movimentos populares, dentre eles, um dos mais importantes, o MST, como também a Central de Movimentos Populares, né? E discutimos projetos altamente polêmicos quando vivemos o nosso mandato. Me lembro até hoje, né, do debate sobre a Previdência Social, né? Foi um debate muito polêmico em que a nossa central se envolveu, eu particularmente com o apoio da direção, de uma boa parte da direção, da maioria da direção, enfrentei esse debate difícil, passou, e nossa central ficou, digamos, essa grande referência. A CUT, neste período, ela recebeu uma pesquisa feita pelo Vox Populi como a terceira instituição mais respeitada do Brasil, que não era qualquer coisa. E ali a gente servia não somente de representante da classe trabalhadora, como muitas entidades vinham nos procurar, pedir conselhos, cada coisa. E nós avançamos quando a direção da CUT decidiu que a classe trabalhadora não era somente os trabalhadores sindicalizados, e avançamos quando fomos ao combate ao trabalho escravo, visitando as fazendas, prendendo fazendeiros, libertando trabalhadores, uma concepção mais avançada que, se o companheiro Meneghelli tivesse continuado, ele faria a mesma coisa, porque não tem época melhor ou pior, cada presidente seguiu um momento, e o que mais nos deixa feliz é que cada um seguiu com a mesma dignidade todos esses momentos. Na época do governo Fernando Henrique Cardoso, era muito difícil, porque ele se apresentava como um democrata, se apresentava como um homem moderno, mas foi ele que implementou caminhos e estimulou o empresariado, inclusive, a fazer solicitação de pedidos na pauta, nas pautas de negociações, para colocar a pauta patronal. Olha que coisa difícil para nós naquele período. Alguém ligou para o Vicentinho. Foi alguém que telefonou aqui, mas já deu um jeitinho aqui. Eu me lembro que eu havia, naquele tempo, realizado ainda como Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, coordenado um grande acordo, marcante acordo da Câmara Setorial. Quando eu entro para a CUT, o Fernando Henrique Cardoso pôs sugestões das nossas categorias para a criação das câmaras setoriais de outros segmentos, construção civil, químico e vários outros setores. E o FHC quebrou tudo, melou tudo, acabou com tudo. Inclusive, foi o FHC, naquela discussão com os empresários, com a direção dos petroleiros, que quebrou o acordo que nós tínhamos feito, eu enquanto CUT, o meu irmão Spies enquanto presidente da FUP, lá em Minas Gerais, lá na terra do Tanqueiro Neves, na terra do Itamar Franco, nós fomos lá, fechamos um acordo em Juiz de Fora e depois eles quebraram este acordo. Essa semana eu tive um almoço com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
o doutor Nélio, que, diga-se de passagem, o doutor Lélio, diga-se de passagem, será um grande ministro, preocupadíssimo com as questões sociais. Tratamos muito da economia informal e de outros aspectos. E eu dizia para ele, ministro, eu fui de um tempo em que eu coloquei um jumento na frente do Tribunal Superior do Trabalho. Coloquei ele de toga e defendi o fim do TST por causa das posturas que vocês tiveram. Eram as nossas loucuras. Eu tinha um parceiro, presidente da CUT e do DF, o meu companheiro Zunga, que era mais doido do que eu, fizemos muitas coisas bonitas. Mas aí tivemos as grandes marchas, né? A marcha da igualdade racial, a marcha dos 100 mil, marcante aqui em Brasília. Enfim, cumprimos aquele desafio que nos foi colocado pela classe trabalhadora, e eu agradeço muito a toda a diretoria, inclusive o meu irmão, meu companheiro saudoso, Keldes, o Keldes era secretário de Relações Internacionais e me substituiu quando eu pedi licença da CUT para ser candidato a prefeito em São Bernardo do Campo. Saudade do nosso querido Keldes, uma diretoria maravilhosa, nosso companheiro Vacari, tive com ele um dia desse. Ah, meu Deus do céu, tanta gente boa que, se eu for falar nomes aqui, eu vou cometer alguma injustiça. Mas se eu fui um dirigente digno, devo isso à própria diretoria, às CUTs estaduais e a todo o país. Muito bem, Vicentinho. Depois do Vicentinho, a gente teve o João Felício, né? Grande professor. Grande irmão. João Felício, saudoso, né? Companheiro. Grande, que nos era meu secretário-geral. Sim, que nos deixou. Depois a gente teve o Luiz Marinho, né? Que foi prefeito de São Bernardo do Campo, ministro do Trabalho e provavelmente nosso ministro do Trabalho. Enquanto a gente está gravando esse programa, ainda não foi anunciado oficialmente, mas nós estamos aqui na torcida, né? Então, quando o programa for ao ar, muito provavelmente Marinho, também ex-presidente da CUT, vai ser novamente ministro do Trabalho. E aí vem Arthur Henrique, de 2006. Arthur Henrique, eu vou dizer assim, olha, dos presidentes da CUT, você pegou a melhor época. A melhor época. Porque, olha, foram os anos dourados, né, da classe trabalhadora, a gente pode dizer assim, depois de tudo que o Vicentinho viveu, que Jair Meneghelli viveu, né, no enfrentamento da ditadura militar, da privatização do FHC, mas daí vem o João Felício nadando em águas. Foi assim, João? Foi assim, Arthur? Olha, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa agraciada, porque eu peguei o segundo mandato do Lula e o primeiro mandato da Dilma. Quer dizer, já estava ali, naqueles 6 anos, no auge de uma agenda muito positiva para a classe trabalhadora e sabendo dessa bonita história do Vicentinho e da CUT, da direção da CUT, desde o seu nascimento, eu acho que ali foi um período que coroou, na verdade, esta luta em defesa da democracia, em defesa do direito dos trabalhadores, e ali foi muito importante. Eu, na verdade, era secretário de formação da CUT São Paulo e fui convidado pelo companheiro Marinho para ser o secretário de organização dele, para cuidar das discussões relacionadas à organização sindical e ao Fórum Nacional do Trabalho. Ou seja, era uma tarefa central da CUT naquele período, e o Marinho dizia: olha, eu não vou ter condição de acompanhar isso, vai ser reuniões semanais em Brasília, quinzenais pelo menos. Então, aí eu fui ser o secretário de organização. Depois, quando ele vai para o Ministério do Trabalho, eu assumo a presidência da CUT já em 2006. Então, eu diria que
Ao mesmo tempo em que a conjuntura e a agenda eram muito favoráveis, e é verdade, do ponto de vista do crescimento, o boom das commodities internacionais, você tinha geração de emprego no Brasil com 20 milhões de trabalhadores com carteira assinada, uma quantidade muito grande de possibilidades, mas, ao mesmo tempo, um enorme desafio no sentido de fazer com que a central se mantivesse independente, autônoma em relação ao governo, porque uma coisa é você ter lado na disputa, ter lado na... E eu dizia isso na diretoria. Outra coisa é que quem está lá para governar. Então, se a gente ficar olhando o Lula como presidente da República ou o Marinho como ministro do Trabalho, ex-presidente da CUT, nós não vamos conseguir avançar, porque ali tem que fazer greve, nós temos que fazer mobilização, senão as coisas não vão, né? E as coisas não caem do céu, o cara não vai acordar de manhã. Então, eu brincava, o Wagner deve lembrar disso, eu falava na reunião assim, gente, presta atenção, não vai ser o... Artigo 1º, decreta-se o socialismo. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. E podemos ir para a praia. A vida não é assim, então não vai ser isso na CUT. Nós temos que continuar. Agora é que nós temos que aproveitar esse momento para organizar, mobilizar e tal. Então, o primeiro desafio é esse. E o segundo, eu vejo hoje, faço uma crítica, uma autocrítica, mas do conjunto dos sindicatos, que apesar da gente ter crescido 20 milhões de novos trabalhadores com carteira assinada no Brasil, o índice de sindicalização aumentou 1,2% ou 1,3%. O que significa que nós não fomos conversar com esses trabalhadores. O que significa que, estou falando nós enquanto estrutura sindical, nós não fomos falar com esses trabalhadores. Portanto, eu acho que a grande marca desse período, sem dúvida alguma, na minha opinião, foram as marchas do salário mínimo e o projeto de aprovação do salário mínimo. Vicentinho lembra que e o Wagner também, o salário mínimo era uma fogueira de vaidades e dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara, cada um chutava um valor maior que o outro para parecer que estava fazendo graça, mas, na verdade, todo mundo falava, mas ninguém tinha a caneta na mão ou o dinheiro do orçamento para bancar aquilo. Quando nós... E aí o Marinho teve um papel fundamental, porque já na presidência da CUT, o Marinho e eu, na Secretaria de Organização, começamos a pensar a coisa das marchas. A primeira marcha teve muita crítica das outras centrais. Dentro da CUT também. Alguns olhavam e falavam, mas salário mínimo? Ninguém ganha salário mínimo na minha categoria, Arthur. Então, bancário, eletricitário, mesmo metalúrgico... Sim, meu filho, mas 70% dos trabalhadores ganham, até 90% é até 3 salários mínimos, 70% ganham um salário mínimo. O Arthur, Oi. E além disso, tem uma coisa que eu acho importantíssima que as pessoas não entendem, de um modo geral. Quando você aumenta o salário mínimo, a média salarial de todo trabalhador ganha. Exatamente. Né? Não tem essa noção. E os acordos coletivos também têm um reflexo, porque tem muito acordo coletivo que é baseado no mínimo, quando ele aumenta, o cara tem que aumentar, senão... Então, assim, a renda cresceu a geração de emprego, mas acho que tem este lado que nós temos que refletir sobre os desafios de hoje. Né? Viu, Arthur? E lembrando, Arthur, que vocês foram os protagonistas, eu tive a honra de ser o relator, do projeto de recuperação do poder aquisitivo do salário mínimo. Isso. Foi uma maravilha, né? Exatamente. Na gestão do Arthur também teve a ratificação da Convenção 51, né, Arthur? Eu acho outra coisa que eu acho importante.
a pauta da classe trabalhadora que nós começamos na CUT, porque começou com a marcha do salário mínimo e depois a gente foi ampliando para uma pauta, não uma pauta de reivindicação enorme, com um monte de itens, mas mostrando o seguinte: nós temos que dialogar com o judiciário, com o executivo, com o parlamento. Então, começamos a trabalhar uma forma de ampliar essa pauta na linha do que disse o Vicentinho, CUT cidadã e tudo mais. E aí o salário mínimo, o Diese nos ajudava muito e falava, olha, não adianta, nós vamos ficar brigando todo ano por um valor que o Congresso vai querer mexer, vamos aprovar uma lei com um projeto desse tipo. O Congresso, Vicentinho sabe disso, muita gente falava, não, quem negocia salário mínimo somos nós, os deputados. O que esse povo está querendo discutir com o presidente da República e depois vem aqui enfiar pela goela abaixo? Então, sempre tinham uma resistência. A gente conseguiu vencer essas resistências, muito diálogo. E, assim, tem muitas histórias. Eu queria apontar uma só que me parece bem característica. Um dia, no conselhão da Presidência da República, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, os presidentes das centrais eram convidados, espero, inclusive, que sejam agora novamente. E eu me lembro que estava no começo, antes de começar oficialmente, o Lula e um grande empresário do agronegócio, vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Aí o Lula encostou e falou, Arthur, pô, ele está reclamando aqui que tudo quanto é lugar que ele vai para fora, a nível internacional, para fazer propaganda, ele usa o que eu falo do etanol brasileiro, usa não sei o quê, mas a hora que ele vê, tem um monte de gente descendo o cacete, porque a Central Única dos Trabalhadores fica falando mal do agronegócio. Aí... E o Lula falar isso na frente do cara era, né? Eu falei assim, claro, tem trabalho escravo. Aí o cara imediatamente, não tem não. Claro que tem. Acaba com o trabalho escravo, deixa de pôr agrotóxico, e a gente começa a discutir outro patamar do agronegócio. Agora, do jeito que vocês fazem, vocês têm trabalho escravo e tem agro... Aí o Lula não teve dúvida, criou lá não chamava Câmara Setorial, mas criou o grupo de trabalho para discutir as condições do corte de cana, começou pelo corte de cana, e que acabou também tendo um acordo, né, nacional, onde os sindicatos puderam entrar dentro dos locais e tudo mais. Então, assim... São histórias que vão demonstrando, por um lado, o enorme desafio que a gente tem pela frente, neste terceiro mandato, com tudo que ele representa e o simbolismo que tem essa vitória importante. Agora, nós perdemos uma disputa ideológica e uma disputa de valores que nós temos que recuperar. Uma delas, Fro, é essa que nós estávamos falando aqui do papel dos sindicatos. O individualismo hoje é tão exacerbado, é tão grande, que eu resolvo meus problemas, eu posso sozinho, eu não preciso de você, não preciso do outro. No máximo, eu preciso da minha família e da minha igreja. Então, veja, nós temos que usar de muita inteligência, muita mobilização, mas também de muita ajuda do parlamento, do governo. Por exemplo, a gente estava falando de comunicação. A comunicação tem que voltar a falar da importância dos sindicatos numa democracia, numa sociedade moderna. Por que o jovem não está se sindicalizando? Primeiro, porque nós somos muito chatos. Nós fazemos aquelas reuniões de 3, 4, 5 horas repetindo a mesma coisa e o cara ergue o bracinho para falar exatamente a mesma coisa que o outro já falou. Então, nós temos que mudar conteúdo, nós temos que mudar a forma, nós temos que atuar nas redes, mas também nas ruas. Então, eu acho que nós estamos num momento muito importante, muito rico, para debater muito sobre os enormes desafios que a gente tem pela frente. Se a gente se acomodar
e achar que só porque ganhou a eleição nós ganhamos a disputa com a extrema-direita, nós estamos redondamente enganados. Ou seja, aqui a disputa será grande e vai precisar ter muita mobilização e muita organização. Lembremos que, apesar dos pesares, com todo o papel importante que tem a CUT, nós não conseguimos resistir a um golpe em 2016, tá certo? Mas é muito difícil. Claro que é, ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está... Mas se a gente não recuperar esse papel da mobilização e da organização, e aí o movimento sindical tem um papel fundamental e vai fazê-lo olhando para a classe trabalhadora formal, com carteira assinada, que está na base dos nossos sindicatos, mas ela tem que olhar para 50% que está fora. Nós não representamos hoje, nós representamos a minoria, não representamos a maioria. Se você for mais a fundo ainda, se você for olhar quem é sindicalizado, aí a situação é muito pior. Então, nós temos que recuperar, e recuperar faz parte, na minha opinião, desses enormes desafios. Agora, eu fico triste, vou ouvir aqui o Wagner, fico triste porque eu não queria deixar assim, um mandato para ele com tanta desgraça, um golpe, Temer, retirada de direito, Bolsonaro. As jornadas de julho, Não, o Wagner, você começou, né? E até a Marolinha, que foi a crise mundial de 2008, você foi uma Marolinha. Foi uma Marolinha, teve uma resistência. Aí vem Wagner. Wagner pegou uma bucha de canhão imensa. Conta para nós, Wagner, o que foi? Seu microfone está fechado. Ele liga para mim e fala assim, você não me falou que ia ser assim. Não, olha, deixa eu falar, estava fechado. O Vicente, você não tem noção do que esse meu amigo da Moca, meu irmão, que eu fui no casamento dele com a Leslie, tem uma relação pessoal, ele chegou em mim e falou assim, como é que é? Céu de brigadeiro, né? Tudo funcionando bem, CUT em dia, Dilma presidenta, tudo maravilha. Você só senta aí na cadeira e procura ver se não faz nada errado, porque está tudo certo. Você só pega o barco aí e vai levando. Vicente, mas não era verdade. Não era, isso era 2012, rapaz. O tal do céu de brigadeiro que ele falou, mar tranquilo, né? Virou as manifestações de 2013, virou o não vai ter Copa, e o Aécio, que é o maior golpista da história do Brasil, Vicente, é o Aécio. Né? Não, o golpista mora aqui, é fichinha perto do Aécio, né? Que não aceitou o resultado da eleição e já convocou, né, a tentativa do impeachment da Dilma logo no dia que ele questionou o resultado. O Bolsonaro não é o primeiro a questionar o resultado, né? O Aécio questionou lá em 2014 e nós pegamos uma CUT que só tinha um jeito. Nós tínhamos que brigar, lutar, enfrentar. É o que a CUT fez a vida inteira. É o que o Arthur fez, o Vicente, o João, o Keldio, o Meneghelli. A CUT luta, a CUT briga. O Sérgio faz hoje, né? É briga, muita briga. E a gente fez uma coisa que eu achei muito importante, que é a disputa das ruas, né? Porque no meu período surgiram essas coisas dos movimentos organizados de direita, ocupando as ruas, incentivados pelas grandes emissoras de televisão, e a gente não teve nenhuma dúvida de fazer o enfrentamento, de colocar 300 mil na Paulista, na Cinelândia, no Brasil inteiro, o tempo inteiro, de não nos vergarmos, né, Arthur, Vicente?
e achavam que a gente ia ficar olhando as coisas acontecerem. Não, nós fomos para as ruas, a gente fez o enfrentamento, a gente sabia que o golpe não era contra a Dilma, o golpe era contra o Brasil e contra os direitos da classe trabalhadora. E as pessoas me perguntavam, mas peraí, você fica defendendo a Dilma? Eu falei, não estou defendendo a Dilma, eu estou defendendo o que ela significa, presidenta eleita, e está querendo ser tirada sem motivo nenhum por um golpe torpe. E eu sei que a retirada da Dilma significará depois a retirada dos direitos da classe trabalhadora, significará o atentado contra a democracia, a prisão dos nossos líderes, e foi o que aconteceu. 2 anos depois, o Lula foi preso, e nós fizemos, né? Nós todos aqui, eu, Vicente, Arthur e todos os outros presidentes, está na hora de ter uma presidenta, né, que também é uma arada só que preside a CUT. Esperamos que logo em breve tenhamos uma mulher presidindo a CUT, porque está mais do que na hora, mas nós fizemos cada um nas nossas épocas uma luta muito importante para transformar a CUT numa referência hoje, Vicente, Arthur, Flor, Tadeu. A CUT é uma marca. A CUT ela é muito mais que a soma dos seus sindicatos. A CUT é uma marca de luta, é uma marca vanguardista. Ela é reconhecida no mundo inteiro, né? E, obviamente, que nós deixamos de fazer coisas que deveríamos ter feito em todos os mandatos, acertamos, erramos, mas nós não nos omitimos. Não há nada que tenha acontecido nos últimos 40 anos no Brasil que não tenha passado pela lupa da CUT, que a CUT não tenha sido importante, que a CUT não tenha sido decisiva, que a CUT não tenha sido participativa. Nós criamos o MST, né? A Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, a Central dos Movimentos Populares, o Fórum Nacional do Trabalho, a solidariedade da CUT com os movimentos sociais. A CUT nunca foi uma coisa só de sindicato, nós sempre nos vimos como sendo parceiros dos movimentos sociais. Nós somos o berço, Vicente pode falar muito melhor que eu, mas o PT é um partido operário por causa da CUT. O PT é o partido que é hoje, porque o berço do PT é o chão de fábrica, é a roça, é a escola, é o banco, é um partido forjado na luta dos trabalhadores, com o apoio da Igreja Progressista, mas, fundamentalmente, é um partido forjado no chão de fábrica. E quem dá esse tom ao PT é a Central Única dos Trabalhadores. Então, a nossa importância é muito grande, né? E eu me lembro, quando a gente fazia as grandes movimentações, as manifestações de rua, que muita gente tinha dúvida, Fro. Olha, não vai para a rua, não, porque vocês podem instigar mais à direita ainda, né? E nós temos movimentos maiores ainda, e a gente dizia, coisa nenhuma, a CUT não foi feita para ficar de braço cruzado olhando acontecer o que está acontecendo no Brasil, um golpe contra uma presidente, movimentos de direita, claramente de direitas, incentivados por capital internacional, incentivado pelo agronegócio, incentivado pelos empresários brasileiros para desestabilizar os governos do Lula e da Dilma, que vinham trazendo benefícios para a classe trabalhadora. Esse era o motivo, esse que era o meu entendimento. Né? Eles estão querendo acabar com isso por causa disso, é porque o Lula falava muito, o trabalhador demora para conseguir subir um degrau. Quando sobe um degrau, eles vão lá e inventam um argumento, em geral é o argumento da corrupção, para tirar os nossos direitos. Por isso que a CUT fez o enfrentamento. Nós somos soma e continuidade de uma gestão, é importante isso. Nós somos a continuidade de um projeto político que começou lá com o Lula, com o Meneghelli, passou pelo Vicente, pelo Kelde, pelo João, pelo Marinho, pelo Arthur, por mim, pelo Sérgio. Eu espero que depois do Sérgio tenha uma mulher presidindo a CUT, mas que tenha a mesma perspectiva. Luta social, luta de classe,
enfrentamento com o patronato. Nós representamos um lado dessa história, e não importa quem esteja no governo, nós representamos os trabalhadores e as trabalhadoras. E é isso que norteia a CUT. É por isso que a CUT é tão importante, onde você vai no mundo inteiro, a CUT ela é reconhecida, né? Ela é glorificada, e com toda a dificuldade que ela está tendo agora no governo Bolsonaro, que resolveu acabar com os sindicatos, e não é acabar com o imposto sindical, não, porque o imposto sindical tem que acabar mesmo. Nós nunca defendemos imposto sindical. O Vicente fundou a CUT já para acabar com o imposto sindical. Já era para ter outra forma de sustentação, mas o Bolsonaro quis acabar com os sindicatos, com a possibilidade dos sindicatos terem a contribuição dos trabalhadores, impedindo que os trabalhadores tenham desconto em folha de pagamento, acabando com as negociações coletivas, transformando em comissões eleitas pelo patrão dentro da empresa, substituindo o papel dos sindicatos. Nós conseguimos impedir que isso acontecesse já na gestão do Sérgio Nobre. Nós conseguimos isso, que é extremamente importante, Flor. Então, eu acho que a CUT é uma história, é uma página belíssima da história da classe trabalhadora brasileira. É mesmo. Ô, gente, eu vou contar uma história aqui de bastidor. Que eu falei para vocês que eu entrei na CUT quando começou a presidência do Wagner. E no final do mandato do Wagner, o Lula foi preso. As pessoas acham que não se trabalha na CUT, né? Eram 19 horas, eu estava na CUT trabalhando, né? Das 9 às 19 eu ainda estava na CUT trabalhando. Aí a Bertotti, que é a secretária de formação, eu estou hoje na coordenação da secretaria, a Bertotti me liga e fala, sobe aqui na presidência. Eu falei, nossa, é alguma coisa muito grave, né? Aí eu fui. Quando chegou lá, está uma reunião, todos os dirigentes que estavam na CUT, e o Wagner conta para a gente que o Lula ia ser preso, né? E quem ia para São Bernardo. E eu, obviamente, fui, a gente foi um bando, e o Wagner virava assim, não quero ninguém chorando lá. Ele dizia, e eu falava assim, né? Ficava respirando e falava assim, não vou chorar. Eu fui. Eu nunca vou deixar de me emocionar com isso, porque foi muito forte. Ô, Fro, você me fez lembrar o que aconteceu comigo também. Quando o Lula foi anunciado a prisão, eu estava com ele, estava do lado dele, inclusive no livro que foi feito, tem uma fotografia minha com ele. Eu fiquei tão mal, que eu cheguei aqui na segunda-feira, aqui em Brasília, na Câmara, e na terça, no dia seguinte, a gente fez a reunião da bancada. E eu não aguentei, chorei na reunião da bancada. E propus uma greve de fome. Mas o nosso querido companheiro Paulo Pimenta não topou. Realmente foi uma dor muito grande. O Vicentinho... Claro que eu não ia aguentar muito tempo, porque diabético como eu sou, mas eu começava, os outros seguiam, né? Mas o Fro, Vicentinho, eu fui... uma coisa, Fro, não, deixa eu só contar o final dessa história. Eu entrei para dar um abraço no Lula, né? Porque estava aqui aquela massa, já estava aquela massa enorme. A gente foi de noite, ficamos lá, viramos, né? E aí veio depois todos os movimentos sociais, etc. Eu fui cobrir, fui no caminhão dos metalúrgicos, fui lá para frente da Vox, porque teve assembleia, a galera veio da Vox, né, no contraturno. Mas, gente, quando eu entrei na sala para dar um abraço no Lula, eu falava assim para ele, eu já estava desmilinguindo, né? Óbvio que eu não acatei a ordem do presidente. Mas não era para chorar, poxa. Não era para chorar, mas eu não aguentei, chorei. E eu falava assim, eu vou no seu lugar, assim, porque eu falei, imagina, o Lula ser preso, gente, que absurdo. O Lula me abraçou e ele falava assim, Fro, vocês vão ficar aqui resistindo. Vocês têm... Ele falou a mesma coisa que o Wagner para mim. Vocês vão... E foi a tônica do discurso, né, do dia 7 de abril, que pode cortar a flor, pode pisotear tudo, mas não vai acabar com a primavera. E eu acho que a gente tem esse olhar, né, quando eu vejo a CUT, quando eu vejo a nossa resistência, eu acho que é isso. Eles não conseguiram acabar. Gente, quem é que imaginava que o Lula preso em 2017 ia ser eleito em 2022? Só foi com muita luta, né? Foi com Você muita sabe, luta. Fro, que quando ele foi preso naquele dia,
quando ele foi preso naquele dia, você imagina, Arthur, Vicente, eu, presidente da CUT, né? E eu e o Sérgio Nobre fomos os dois que fomos acompanhando o Lula até ele passar aquele portão do sindicato para entrar na viatura da Polícia Federal. E tinha uma meninada nossa, muito jovem, linda, maravilhosa, querendo impedir, né, o Lula, né, de se entregar. E você imagina eu, né, presidente da CUT, tendo que convencê-los a que a melhor alternativa era essa, porque ele ia voltar. Só que os meninos e as meninas não concordavam nada com isso, né? Então, a gente teve que fazer uma cunha, né? Eu lembro até hoje o Javali, que é até hoje segurança do sindicato, levando o Lula, né, na frente, eu e o Sérgio Nobre do lado, a gente passando para o Lula poder passar a rua e entrar, né, naquele maldita daquela viatura da Polícia Federal. Mas você sabe que a gente não achava que ia demorar 580 dias. Um bastidor bem legal de eu contar, viu, Vicente? Viu, Arthur? A gente achava que ia ser menos, né? Que ia ser um tempo... Eu acho que, inclusive, o Lula achava isso. Mas foi mais, e o Lula teve uma... Nós tivemos ali que ter posição de dirigente, que ser dirigente é difícil, né? Não dá para fazer o mais fácil, né? O mais emocional. Por isso que eu falei, não é para chorar, nós temos aqui que ter cabeça fria. Chorar é ótimo, né? Eu choro muito, choro demais, né? Eu choro, sou um chorão. Ô, Wagner. Mas tinha que ter uma liderança, né, Arthur? Sim. Naquela hora tinha que ter uma liderança. E a CUT ali era a entidade mais representativa naquele momento, o PT muito acuado. E, na realidade, nós, o MST, é que tínhamos a liderança sobre a militância que estava ali. E o MTST. E o MTST com esse extraordinário Guilherme Boulos, que estava ali chorando. Outro bastidor, Arthur. O Guilherme, menino, né? É menino hoje, era mais menino ainda, chorava copiosamente como uma criança, né? Agarrado em mim. Foi uma coisa extraordinária. Eu tava nesse dia no segundo andar, lá onde o pessoal montou o lugar onde o Lula ia ficar, lá no fundo da sala da diretoria, e quando ele começou a sair, ele passou por mim e eu chorava, né? E ele olhou assim, tá chorando por quê? Filho da mãe, bicho, tá chorando por quê? Tô chorando cada uma. Isso é pergunta que se faça. Então, como se ele não chorasse, né? Ou então, que é isso que o Wagner está falando e que a Fro falou, a importância de você ter alguém que num momento como esse faz uma fala para você cair a ficha, tem que resistir. Eu tenho que resistir. Eu não conheço ninguém que acreditava nisso, Furão, que ele sairia com os seus direitos políticos, com todos os processos anulados, candidato e vencendo a eleição. Ninguém, não tem uma alma neste país, eu pelo menos andei debatendo durante esse tempo todo, não tem ninguém que fazia algum tipo de avaliação. Eu mesmo achava que eles iam fazer alguma tentativa, como tentaram, de um acordo para tirá-lo da cadeia, mas não dar os direitos políticos. Então, a gente te tira, mas você não vai ser candidato. Mas ele jamais aceitaria isso. Nunca, tanto é que não aceitou. Nós tivemos que fazer, nessa época, uma convenção coletiva, o Vicentinho, para dar estabilidade de emprego para os analistas políticos do país inteiro, que foram tudo demitidos, porque ninguém acertava nada, nem os de direita, nem os de esquerda, nem os de centro. Não teve um analista político que acertou o que aconteceu no Brasil. Então, fizemos uma convenção coletiva
para dar estabilidade, garantia de emprego, para não ser todo mundo demitido. Agora o Lula tem uma clareza muito grande, né? Desde quando ele saiu e desde da primeira manifestação pública do Lula, você via a representação sindical estava lá muito fortemente, né? A FUP estava lá, Sérgio Nobre estava lá, Regina, porque a CUT somos nós, a CUT, né? Não é só a sede que está lá no Brás, a CUT é cada sindicato que está em cada estado e município desse país. E a CUT Paraná, o APP, os movimentos sociais organizaram 580 dias de resistência, né? Nunca se imaginou também que a classe trabalhadora seria tão renitente, tão resiliente, né? E dizer assim, vocês prenderam, aqui temos um preso político, a gente vai resistir. Então, a CUT também tem que pôr isso na sua história, né? Quando se for contar essa história recente do país, o papel da Central Única dos Trabalhadores nessa resistência ao golpe, antes, durante e depois, né? Porque esse golpe, a gente sempre dizia, o golpe não foi, o golpe está sendo, né? Tira a Dilma, tira os direitos, prende o Lula, quer privatizar a Petrobras, destruir a Petrobras, e daí, neste papo, eu vou trazer o Tadeu para cá, que ele está quietinho quase 1 hora, e ele vem para a conversa com a gente. Vem, Tadeu, vem dizer como é que a gente faz esse novo sindicalismo. Qual que é, Tadeu? Nossa, que desafio! Poxa, Tadeu. Ele é jovem. Vou anotar, Tadeu. Vai falando aí que eu estou gravado esse negócio. Como é? A CUT nasceu... O Sérgio Nobre, a partir de segunda-feira, vai colocar em prática. A CUT nasceu com o Vicentinho, com o Arthur, né, no céu de brigadeiro, o Wagner se lascando. A CUT nasceu, né, no novo, para fazer um novo sindicalismo. Como disse o Vicentinho, a CUT cidadã, a CUT com os movimentos sociais, a CUT socialista, a CUT que tem um projeto político, essa CUT que é admirada no mundo inteiro. Você vai para qualquer encontro. Eu fui para um encontro de formação da GLU em Recife, semana passada. Você falava que é da CUT, as pessoas já te tratam melhor. Tem um respeito profundo por aquilo que você representa. Então, a gente tem mesmo um respeito no mundo, e esse respeito não vem do nada, esse respeito vem da ação. Mas a gente está vivendo muitos outros desafios, né, Tadeu? O mundo do trabalho mudou. A gente está vivendo uma extrema globalização. A terceirização que a CUT tanto brigou, né? A gente não conseguiu barrar. Você tem mudanças demográficas na força do trabalho. A gente tem um país envelhecendo e menos jovens nascendo. A gente, essa extrema terceirização, até fim, tem uma queda de emprego também no setor público e a precarização, né? As infinitas formas flexíveis do trabalho. Como é que a gente faz a CUT sobreviver mais 40 anos neste contexto? Quais são os nossos desafios? É essa roda aí que eu quero que o Tadeu comece e a gente gira. Olha, é muito difícil, né? Só que é gostoso porque é difícil. Porque se fosse fácil, já estava pronto. A gente não tinha que fazer nada, a gente ia para a praia, né, curtir. Eu queria começar dizendo que eu fiquei essa 1 hora muito tranquilo, caladinho, aprendendo demais e foi muito pouco. Deixar um abraço muito grande para o Wagner, para o Arthur. E eu deixei o Vicentinho por último, porque além do abraço de trabalhador, eu quero dar um abraço de raça nele, porque um homem negro chegar onde ele chegou, eu imagino que deve ser difícil demais. A pessoa tem que ser muito inteligente, muito perspicaz, tem que ter uma temperança absurda para lidar com o racismo velado que a gente vê no dia a dia do Brasil, né? E eu quis trazer também o recorte de raça, sabe, para tentar conjecturar sobre a resposta, sabe? Porque eu tive recentemente em Petrópolis, no show do Jorge Benjor, e o que aquele homem fazia com os instrumentos eu achava uma coisa absurda, né? Ele chamava outros cantores para o palco e ia harmonizando tudo que é som que aparecia. E eu pensando assim, gente, esse cara é um
orixá encarnado, não tem lógica, não. Né? Eu não entendo nada de música, e as coisas estão vibrando no meu corpo aqui, eu estou quase querendo pular no palco, e vinha instrumento, vinha coisa e tal, e eu assim, gente, que coisa mais maravilhosa, cara. Coisa absurda, né? E aí juntou com um tipo de hipótese que eu tenho, pessoal, que a política é a arte zero, né? Não é nem a 8ª, nem a 9ª, nem a 10ª arte, é a arte zero. É a melhor arte que tem. Aí a gente tem outro que parece um outro orixá encarnado, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Porque o que o Jorge Benjor harmoniza de som, Lula harmoniza de gente, que parece ser a arte suprema. Pode entrar. Consegue ter em torno dele ideias de seres humanos e fazer com que elas se encaixem e se conversem de maneira que é linda demais de ver. Tanto é, cara, que ele tem uma biografia que eu não sei nem como é que nós vamos contar. A biografia dele já era grande antes de ser preso. Aí o pessoal da direita faz o que fez com ele. Parece uns 50 filmes do Spielberg, sabe? Um tanto de plot twist, a gente vai chorar a vida toda, vai precisar de uma enciclopédia, umas 50 bíblias, para contar a história do cara, sabe? E o nosso desafio é trabalhar essa arte zero, né? Eu acredito que, pelas palavras dos nossos companheiros presidentes da CUT, nosso caminho é um caminho bem interessante para a gente, de fato, continuar, porque quem chega como eu cheguei, chega com uma estrutura completamente pronta para trabalhar, feitas pelos outros companheiros. No caso, eu vou citar aqui o companheiro Zé Maria Rangel, que é o nosso grande mentor sindical dos companheiros petroleiros, que eu tive a oportunidade de ser coordenado por ele, tanto para o Sindipetro-NF, quanto na Federação Única dos Petroleiros. E eu sei o todo que é outro grande trabalhador negro, sabe, Vicentinho, da cidade de Campos do Goytacazes, uma cidade muito castigada pelo provincianismo e pelo racismo mesmo, né? E ele trouxe essa superação dele para um coletivo de maneira muito forte, sabe? E desses que domina a arte da política, né? E eu tenho noção, por exemplo, que nós encontramos uma estrutura de comunicação montadinha, com os jornalistas já tudo contratado, os equipamentos tudo lá bonitinho, nós encontramos uma estrutura que é a mais importante talvez, né? Que é a estrutura estatutária mesmo, de democracia interna, muito bem feita, sabe, aí feita pelo nosso caso aqui, pela corrente nossa majoritária, que é a articulação, que eu acho que a gente ainda precisa contar muito bem essa história, porque você poder articular seres humanos é difícil demais. Qualquer organização que nós vemos, né, seja um tanto de gente num prédio coordenado por um síndico, seja inclusive o que a extrema-direita está tentando fazer aí, aos trancos e barrancos, juntar um tanto de gente ao bem comum, seja no Estado, seja na escola, seja na igreja, sempre é muito difícil você ter um coletivo pensando e pulsando junto, como a articulação sindical montou, né, junto com o novo sindicalismo. Eu fico muito satisfeito, mas muito satisfeito mesmo, de ter entrado no sindicato em 2014, sabe? Porque hoje, a minha hipótese também, a gente não consegue ter certeza, né? É que o sindicalismo é a grande escola de vida. Não é à toa que o Lula chegou onde chegou, e principalmente, ele foi a resistência contra o fascismo no nosso tempo. Isso não é pouca coisa. E, na resistência, né, eu acho que essa pandemia, por exemplo, nos trouxe uma coisa que é ir para um cenário de mais estabilidade. Eu tive a sorte, a vida é muito boa com a gente, porque a Valentina apareceu aqui nesse momento. Não, Valentina aí. Eu não sei onde é que está, não, neném. Onde é que ele está? Não está aqui, não, fofinho. Você deixa o papai falar rapidinho? Porque a gente, no momento de grande dificuldade, grande instabilidade, como foi a pandemia, todo mundo perde um pouco da noção do futuro que tinha projetado, a gente vai para o nosso momento de mais segurança, né? Muitos de nós fomos para a família. Nós temos um lar, um teto, quem teve a oportunidade de ter, infelizmente no Brasil não são todos, mas quem é trabalhador organizado teve a oportunidade, inclusive, de se proteger mais por ser organizado, como nós petroleiros e petroleiras tivemos a oportunidade. E o movimento que o Lula faz de ir para o local que dá mais estabilidade para ele foi ir pro sindicato. O Lula poderia ter ido para qualquer lugar do Brasil, sendo quem é.
mas ele foi para o Sindicato dos Metalúrgicos, inclusive, e no discurso dele, ele colocou por que ele foi lá. Porque ali é a base ideológica, a base humana dele. Talvez ele iria para a casa da dona Lindu se ela estivesse viva, porque a luta das mulheres e a luta de gênero é muito importante também, nós temos que ter isso em mente, e fico muito feliz do Wagner ter colocado de que a CUT merece uma presidenta agora. Eu compartilho da mesma opinião, apesar de saber que é cheia de vai e vem, e né, a gente não pode prometer as coisas, como inclusive o Lula ensinou agora nas eleições. Então, o sindicalismo é uma escola sensacional. Nós, da juventude, nós não estamos mais com tanto medo por conhecer melhor, por ter trabalhado no dia a dia, de poder explicar para as pessoas isso, e nós vamos explicar. É maior que muita universidade, pelo menos da perspectiva de muitos de nós que estamos bebendo dessa fonte. Você aprende a dialogar, você aprende a respeitar, você aprende a fazer política da melhor maneira possível, que não é fácil. Né? Você aprende o melhor dessa arte, sabe, Flu? Eu acho que esse é um pouco do desafio que nós vamos colocar, né, com os recortes que já estão desenhados e apresentados pelos companheiros e companheiras que estão há mais tempo. O companheiro Arthur colocou aí muito bem a dificuldade da questão da representação que nós temos, que vem, obviamente, com essa conjuntura que é mundial, né, dessa revolução 4.0, as mudanças nas relações de trabalho da maneira que estão, geralmente pende para o capital, porque ele que está com a bola do jogo, só que nós somos criativos, né, velho? Nós somos ousados, sabe? E nós vamos para cima dele para pegar, do capital, para pegar as regras e colocar do nosso jeito, né? Então, é isso, Flor, que eu tenho para acrescentar, e agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né, com esses companheiros históricos, que eu não tenho dúvida que, se depender da gente, a gente vai contar essa história ainda com mais detalhes, para que as pessoas possam respeitar ainda mais a CUT, porque eu não tenho dúvida que a CUT é respeitada, mas eu também não tenho dúvida que, pela imagem grande dela, ela também apanha muito pelo outro lado, o lado da extrema-direita e o lado do fascismo, e nós temos uma grande batalha de narrativa, inclusive pelo nome da CUT, para entrar, batalhar e ganhar, porque com a gente é até a vitória sempre, né? Esse programa, ele nasceu, Tadeu, né, com a gente discutindo exatamente isso, como é que a gente comunica, fora, inclusive, dos espaços da CUT, comunica para outros trabalhadores. Esse programa é visto por pedreiros, esse programa é visto por quem conserta bicicleta, é visto por quem faz limpeza nas casas, é visto por trabalhadores que estão, muitas vezes, em uma situação de precarização. Mas como é que a gente leva essa pauta, né? A pauta da classe trabalhadora? Como é que a gente discute temáticas que são importantes para a classe trabalhadora? Saúde, educação, tudo que a gente faz, né, no cotidiano, no dia a dia, e mostra que sindicato de luta, né, como é o que a CUT representa, não tem nada a ver com essa imagem tosca, criminalizada, né, e deturpada, que, de modo em geral, a mídia construiu sobre a classe trabalhadora, né? Quando a gente está vendo, né, desde do pleito eleitoral, como que a Polícia Rodoviária Federal, como que a PM tem tratado golpistas que bloquearam estradas, impediram pessoas de fazerem cirurgia, grávida tendo filho no meio da estrada, criança sem poder cuidar dos olhos, enfim. E eles foram tratados com muito carinho. Ficaram mais de um mês fazendo a balbúrdia. Se nós, trabalhadores, quando fazemos greve, professores, petroleiros, agricultores, né? O MST, quando quer denunciar um latifúndio e tal, se bloqueia um pedacinho da estrada, é cacete, tiro, porrada e bomba. Né? Então, a gente sempre é tratado como alguém que está atrapalhando o trânsito quando fazia greve. Era direto isso. Então, diante dessa imagem construída, a gente resolveu fazer o Fórum Sindical para discutir o que interessa discutir, a pauta que não chega,
né, nas TVs cotidianas, tal. Então a gente vai trazendo isso. Este ano de 2023 a gente vai trazer muita coisa sobre a CUT. A CUT, com 40 anos, a CUT merece ter, a gente só está começando, né? Trazendo 3 presidentes importantes aqui. E não foi à toa essa escolha, viu? Eu queria colocar o céu de brigadeiro, o inferno na torre e o Vicente. Eu queria, vocês pensam que eu não fiz isso de casa pensado? E o Vicentinho, com essa história linda, Vicentinho, eu vou separar o vídeo para mostrar para a galera. Quando você disse, eu te cortei, mas você disse uma coisa tão bonita, e é uma das cenas que mais me marcam. Porque quando a CUT fez 30 anos, que foi lá no Veracruz, em São Bernardo, eu fiz vários videozinhos com cutistas, com trabalhadoras cutistas, e elas diziam de que, assim, vieram trabalhadores, em agosto, gente, pleno frio, São Bernardo é um frio dos infernos. E não tinha nem cobertor. Olha que coisa linda que é a solidariedade da classe trabalhadora. Sabe o que os companheiros de São Bernardo faziam para companheiros como Vicentinho, né, que veio lá do Rio Grande do Norte, primeira vez que ele viu o mar? A galera, gente, batia nos vizinhos para pegar colchonete, cobertor, para trabalhador que veio do trópico, né, do Nordeste quente, e não tinha nem blusa de frio direito. Então, assim, em 83, isso aconteceu em São Bernardo. O que o Vicentinho estava contando foi a conferência da classe trabalhadora em 81 na Praia Grande, né? Dali nasceu a ideia da CUT. Na verdade, era para ser todas essas centrais que a gente tem ser numa só, não deu acordo. Aí, em 81, se fundou, né? Fez o primeiro congresso da classe trabalhadora e se fundou a CUT. O Vicentinho fala da Conclate, que é a primeira vez que ele viu o mar. Existe essa cena gravada, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Os trabalhadores, assim, entrando de calcinha tergal, sabe? Não está de roupa de banho. E aí vem da onda. E fugindo da onda, né? A Fugindo onda vem da daquela onda. onda rasinha, o pessoal andando assim para trás. É muito legal mesmo. É uma cena muito bonita, Vicentinho. E eu fiquei tão feliz de você contar isso, porque eu falei, gente, eu vi essa cena. Eu vi essa cena, ela está gravada, eu vou atrás dela e vou mostrar no programa. E aí eu queria ouvir Só para lembrar, né, Fro, que essa conferência, nós, o Meneghelli, eu e a diretoria, chamada diretoria nova, porque Lula tinha sido cassado em 1980, com a grande greve, nossa maior greve, e em 81 houve uma nova eleição e assumimos. Uma parte dessa diretoria foi para a conferência. Eu fui também, Meneghelli foi. Nesta conferência, eu nunca tinha visto tanta gente junta na vida, meu Deus do céu. Tanta gente junta. E a gente era tão radical, eu era tão radical, que nós fomos divididos em grupos. E aí eu caí num grupo que foi lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Eu tinha tanta raiva da delegada de São Paulo da época que eu não queria entrar no sindicato para participar da plenária do grupo por causa disso. Meu Deus, que loucura, gente! Mas foi um momento muito marcante. Só lembrando a quem não se lembra disso, está na história, aquela conferência, ela criou uma comissão nacional Procut. E essa comissão nacional Procut, ela iria realizar o congresso para fundar a CUT em 82. Uhum. E um bastidor aqui também, viu, meu companheiro Wagner? Primeira vez que eu vim para Brasília, e a primeira vez que eu andei de avião foi com o Lula. Então, nós viemos para Brasília, ele me trouxe para Brasília no voo da VASP. E nós chegamos aqui, eu acompanhando o Lula, que o Lula era o nosso maior líder já naquele tempo, para a reunião da Comissão Nacional Procut. Essa reunião era na CONTAG. Lá vamos nós para a CONTAG, para a reunião. Aí a reunião não começava por alguma razão. Aí eu vejo o Lula jogando sinuca com o maior pelego que a gente considerava naquele tempo, que era o presidente da CONTAG.
Lula fica jogando sinuca com esse cara, não acredito no negócio dele. Eu ficava indignado, mas não tinha coragem de falar nada, né? É a vida, né, pessoal? É a vida. E aí, também, Fro, lembrar também, né? No dia da fundação da CUT, nosso companheiro Azevedo, não sei por onde anda, Azevedo era presidente do Sindicato dos Metroviários e ele coordenou aquela plenária. E quando ele pediu para levantar a mão, quem concordava com a filiação, com o nascimento da CUT, todo mundo levantou. Mas eu tenho uma queixa, porque naquele dia nós não imaginávamos que a CUT ia ser o que é até hoje. Foi uma decisão tão importante que, no lugar de nós vibrarmos, foi uma votação, digamos, quase que comum. Falei, meu Deus do céu, alguém tinha que pegar esse microfone e dizer do que significava a CUT. Não, votou e pronto. Viu? E também, Wagner, agora eu posso falar aqui também, mais um bastidor, foi aí que eu conheci o Chico Mendes. Conheci o Chico Mendes. E o Chico Mendes com o Lula, com o companheiro de Pernambuco, que eu não estou lembrado o nome dele, rapaz, de Pernambuco, e lá numa barraca. Não era o Mané de Serra? Não é Mané de Serra, mas Mané de Serra era jovem, era um senhor de idade, mas eu esqueci, eu estou com o nome dele na cabeça aqui, mas não me lembro. E aí nós fomos, eles tomando cachaça, naquele frio, e conversando animadamente ali. Eu falava, nossa, isso aqui é o Chico, meu Deus. Eu era um militante, eu era vice-presidente, mas eu era um peão como sou hoje. Muita alegria de ver aquelas coisas, viu? É história, meu povo. E aí você falou uma coisa, nós fizemos campanha nas fábricas para arrecadar roupa de frio para os nossos companheiros. E em uma daquelas noites, no frio, dormindo naquele colchãozinho fino, deu um descontrole alimentar. Todo mundo teve disenteria. Aí foi que foi o sofrimento, viu? É muito, 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 muito interessante. Não tinha mais hotel. Era muita gente. E eu me lembro que uma comunidade muito querida, os delegados trabalhadores rurais, lá do Rio Grande do Norte, porque eu era do Rio Grande do Norte, conhecia eles foram e conseguimos alugar motéis, os motéis de lá. Olha. E aí o pessoal foi uma senhora, duas senhorinhas, e mais os trabalhadores rurais entraram no motel e alguém tentou de ligar a televisão. E na televisão passando, o povo fazendo sexo. E eles todos constrangidos, ninguém conseguia ligar, tentavam de ligar, não conseguia. São muitas histórias, meu povo. Ô, Flor, só para a gente continuar dando risada, a primeira vez que eu tomei avião com o Vicentinho, em 94, na questão da reforma da Previdência, né, Vicente? A gente foi para Brasília e o avião quase caiu, o Vicente não vai lembrar disso. Então, estava um monte de reitor de universidade e tal, né, tietando o Vicentinho, e estava eu, né, o Theo, que era um outro dirigente do Sindicato dos Bancários, e o Luizinho, que era outro dirigente do Sindicato dos Bancários. O avião quase caiu, o Vicentinho virou para mim e falou assim, Wagner, o pior de tudo, você sabe qual que vai ser a notícia na mídia amanhã? Eu falei, não, Vicentinho, qual que vai ser? Eu assim, morre Vicentinho, presidente da CUT, mais 3 sindicalistas. Porque ninguém nem saberia os nossos nomes, né, cara? Ia ser só o Vicentinho, que era famoso, e a gente que estava ali do lado dele. Ô, Vicentinho, você falou uma coisa, gente, vocês não vão fugir dos desafios, não. A gente vai encerrar esse programa falando dos nossos desafios. Mas o Vicentinho contou essa história da CONTAG e do Lula com o presidente Pelego. Olha, essa sabedoria sindical. Eu acho que um bom sindicalista é aquele que consegue dialogar. O sindicalista que não consegue dialogar com diferentes correntes, com diferentes posições, ele não avança em nada. Então, assim, essa sapiência sindical que o Lula tem desde sempre, quando vai jogar sinuca com o Pelego, para poder criar uma coisa maior, a gente pensa que ele está cedendo, mas ele está vendo
É impressionante como ele dá passos largos, né? Por isso que quando eu fico meio revoltada com algum ministro que eu vi a indicação, com algum quadro, aí eu falo assim, deve ter alguma coisa, né? Não pode ser só uma repetição do erro, né? Deve ter aí um voto de confiança. Então, eu queria. Ô, Fro, eu sei que você está querendo mudar aí para os desafios, mas só para contar uma muito rápida também, de bastidor, como essas que nós estamos falando, Que vai se tornar tudo público, né, Arthur? Que vai se tornar. O problema é que as coisas que eu me lembro do Lula, quando a gente montou o Fórum Nacional do Trabalho, o Lula chamou todas as centrais e falou: olha, nós vamos ter representação e tal, vamos chamar os empresários e gente do governo. Aí o pessoal foi saindo, eu fiquei por último e cheguei nele e falei: pô, Lula, você acha que nós vamos chegar a consenso num lugar desse, com tanta coisa para fazer de reforma sindical? Nós vamos, né? Aí ele falou: olha, eu deixei claro, o que vocês fecharem entre vocês e me trouxer como consenso, eu implemento. Aí eu falei: você é muito engraçadinho, né? Você montou a CUT rachando com os amarelos em 1981 e agora quer que eu junte só porque você é o presidente da República e eu tenho que fazer o trabalho que você... Aí ele falou assim: porque agora eu não sou presidente do sindicato, agora eu sou presidente da República. Ah, entendi. E esse desafio, então, para a gente encerrar, que a gente já está com 1h21, daqui a pouco o Guilherme tem que abrir um outro programa ao vivo. Eu queria que vocês dessem uma rodada rápida, vou começar pelo Vicentinho. Sérgio Nobre sempre diz para a gente o seguinte: este ano de 2023, nós temos 100 dias para fazer uma reforma sindical, né? O que não pode faltar nesta reforma sindical? Por onde a gente começa? Porque o Brasil foi tão destruído, né? As relações de trabalho tão esgarçadas, justiça de trabalho foi para o chapéu, né? A gente está começando do zero. Um trabalhador vai fazer a negociação lá direto com o patrão, é assassinado. A gente viu isso acontecendo em 2021. Então, o que não pode faltar? Vou começar com o Vicentinho, que vai estar lá na briga, né, Vicentinho? Vicentinho vai assumir com as mudanças, a gente está dando aqui, falando em primeira mão. Em primeira mão. Vicentinho, o que precisa fazer? O que a CUT não pode deixar, assim, o que tem que estar nessa lista da reforma sindical? Bom, eu primeiro quero dizer que eu necessariamente terei que sair porque está se aproximando a hora do meu pronunciamento em defesa da PEC. Já foi me alertado aqui o nosso povo. Faltam 2 oradores, eu tenho que chegar lá correndo, mas que bom que deu para participar durante todo esse tempo. Eu quero agradecer ao companheiro Wagner pela parceria, ao companheiro Arthur pela parceria, essa experiência vivida que não pode ser desconsiderada jamais. E agradecer especialmente a você, Tiago. Isso significa, essa fala do Tiago, pessoal, significa... Tadeu, perdão. Essa fala do Tadeu, pessoal, significa que nós estamos muito bem representados. Nós que temos juventude acumulada, temos um Tadeu à frente de qualquer luta. É um orgulho para todos nós, pelo pouco que eu vi desse companheiro que sabe o que está dizendo. Parabéns, Tadeu. Eu acho que outra pessoa ligou e ele precisa sair. Então, vou passar a bola para o Wagner, depois para o Arthur. Tá. Ligaram para... O Vicente voltou. É que o telefone toca, aí eu tenho que dar um chega para lá aqui. Bom, então, primeiro isso. Segundo, pessoal, eu fiz parte, fui convidado oficialmente do grupo de trabalho na transição.
E lá nesse grupo de trabalho, meus companheiros, discutimos uma série de coisas, uma profunda sensibilidade com grande parte, com milhões de trabalhadores da economia informal. Sejam eles do Uber ou de aplicativos como um todo, bicicleta, carro, etc. Sejam eles vendedores de picolé ou coisa parecida. Inclusive, a determinação foi a gente parar. Eu sou, inclusive, autor de projeto para esse segmento e sou também estou criando a frente parlamentar em defesa dos trabalhadores da economia informal. Foi nos pedido, nós decidimos no grupo para parar todos os processos aqui, para com a entrada do Lula, com o Ministério do Trabalho, a gente desenvolver essas ações. Eu considero essa uma grande prioridade, porque eles não são empregados e pensam que são empresários. Não têm direitos a nada, precisam ter qualquer tipo de direito, precisa discutir. Também nós discutimos a questão da organização sindical e da autossustentação do movimento sindical e da reforma trabalhista. Primeira discussão, no grupo que nós temos, mas quem tem condição de definir isso são vocês, que continuam dirigentes sindicais, é o fato de que nós precisamos discutir, antes de qualquer coisa, uma reforma sindical, para fortalecer o movimento sindical, para que o movimento sindical tenha, inclusive, de maneira democrática, juntamente com seus trabalhadores, condição de autossustentação, para que o movimento sindical seja fortalecido nas relações de trabalho. A partir, e já tem propostas para isso, várias ideias surgindo, a partir disso, aí se discute a reforma, mas com o movimento sindical fortalecido. E se discute a reforma, se tiver que ter qualquer modificação, é para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Porque o que fizeram foi de uma maldade extraordinária em todos os sentidos. Eu acho que esses dias todos serão de extrema importância e será criada a mesa permanente de negociação, que, inclusive, colocará na pauta a situação dos nossos trabalhadores, servidores públicos, que sofreram a ameaça dessa maldita PEC 32. Nós fomos vitoriosos até então e discutir no âmbito nacional, estadual e municipal. Acho que essas são as condições. E, é claro, a CUT, claro, com as outras centrais sindicais, nós temos que reconhecer a existência das outras, mas como a CUT ela é histórica, ela é a maior referência, mantém os princípios de ser uma sindical combativa, de base, como o Wagner falou, e democrática, a CUT é quem vai puxar esse debate. E, pessoal, urgente, urgente, urgente. Políticas para a geração de emprego no nosso país, em qualquer sentido, seja para o campo, seja para a cidade, porque é aí, como foi dito pelos companheiros mesmo, quando se filiou o salário mínimo, é aí que a economia começa a deslanchar, com o nosso povo tendo poder de compra, saindo da fome, melhorando de condição de vida. Eu gostaria muito de contribuir com isso. Por isso que essa história de que eu posso assumir, né? A gente não sabe ainda, mas quem sabe, né? Porque eu sou daqueles raros casos que não consegui ser eleito, mas a votação cresceu. Então, eu não posso dizer que eu fui derrotado, ganhei mais votos, né? E, como disse Jair, sem parafrasear ninguém, fiz o bom combate, mantive a minha fé, e se 10 mandatos eu tivesse, repetiria tudo que eu fiz, procurando melhorar mais ainda na luta em defesa da dignidade humana. Um abraço a todos, parabéns, viva a Central Única dos Trabalhadores. Já volto. Terminou? Não. Boa votação, Vicentinho. Então, passando a bola, tem um barulho que eu não sei de onde é, uma batida. Passando a bola, então, para o Wagner, encerrando com o Arthur e Tadeu, né? Que é o mais jovenzinho, fecha. O que não pode faltar na reforma sindical, Wagner? Colocar o sindicato na vida dos trabalhadores. Na Argentina, em vários países do mundo, você tem que ser sindicalizado para ter direito a várias políticas públicas, de saúde, de previdência e outras mais. Eu acho que nós
nós aprendemos que nós não seremos perenes o tempo inteiro no governo. Ficaremos um tempo, outro tempo vão entrar os conservadores, né? Será assim, eu acho que é consequência da democracia. Então, no tempo que nós estamos, eu vou trabalhar muito junto ao Marinho, que será ministro do Trabalho, ao Lula, para que a gente coloque na legislação a importância, a essencialidade do sindicato para a vida dos trabalhadores. E que não fique uma coisa sazonal, que possa acontecer de quando tiver um governo conservador, o Bolsonaro fazer o que fez, que ele destruiu muita coisa que nós construímos em 30 anos, ele destruiu em um ano. Então, eu acho que isso é essencial. Não existe democracia sem sindicato. Então, fortalecer o papel do sindicato, o trabalhador entender e necessitar do sindicato para a organização da sua vida, esse será, na minha avaliação, a principal tarefa da CUT nesses próximos anos. Forçar para que a reforma sindical tenha isso como a sua principal base, não a recomposição do poder econômico dos sindicatos. Isto também, mas principalmente o que não existe hoje é colocar o sindicato como um instrumento essencial, vital para a existência dos direitos dos trabalhadores e que os trabalhadores precisem estar vinculados aos sindicatos que eles quiserem construir para que eles tenham acesso às políticas públicas do Estado. Essa é a grande transformação que o terceiro mandato Lula tem que ter. Colocar o sindicato, de fato, na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Arthur? Vamos lá. Para mim, alguns desafios principais. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, revogar aquilo que é altamente prejudicial aos trabalhadores e que foi aprovado desde o Temer e também pelo Bolsonaro. Isso significa, só para usar um exemplo, que não é possível ter acordo individual sendo feito e aceito no Brasil como se isso fosse uma coisa natural. Segundo grande desafio, acho que nós temos que retomar a ultratividade dos acordos coletivos. Esta ideia de que o acordo que já foi realizado tem que se manter até que novo acordo substitua este acordo anterior é fundamental, porque senão você já coloca o sindicato numa posição de inferioridade na negociação. Se eu chego sem nenhum direito, sem nenhum acordo coletivo anterior, eu já entro de joelho, pedindo, pelo amor de Deus, para voltar ao acordo anterior. Então, acho que esse é um segundo elemento fundamental. O terceiro e quarto, acho que os dois companheiros, tanto o Vicentinho falou sobre a questão que eu ia falar de um olhar da CUT e do governo nas políticas públicas voltadas aos trabalhadores por plataforma, trabalhadores informais, tem um conjunto aí que tem que ser trabalhado e eu diria que o fortalecimento da negociação coletiva e, por conseguinte, o fortalecimento dos sindicatos é absolutamente essencial para a democracia e para os direitos dos trabalhadores. Então é isso, acho que ele se desdobra em muitos outros desafios e eu termino com o desafio da disputa de valores, da disputa hegemônica e da disputa da comunicação. Acho que formação e comunicação continuam sendo a nossa principal tarefa para ter mais Tadeus abrilhantando os nossos debates. É isso. Obrigadíssima, Arthur. Tadeu, palavra final do nosso Fórum Sindical. Muito especialíssimo hoje. Muito, eu queria agradecer demais aí pelas palavras do Arthur e do Wagner, e obviamente do Vicentinho, que saiu.
Olha, Fro, eu acredito que os desafios que o Wagner, o Arthur e o Vicentinho colocaram já está de ótimo tamanho, né, dentro do que a gente tem que enfrentar. O que eu acrescentaria, e aí trazendo um pouco a experiência que nós petroleiros tivemos, é o fortalecimento das comissões tripartite, né? A gente teve a oportunidade de, no apagar das luzes do governo Temer, aprovar uma NR para os trabalhadores offshore, que foi crucial, cara. Pra vocês terem ideia, eu estou aqui com a Valentina, os trabalhadores terceirizados nas plataformas da Petrobras não tinham acesso a Wi-Fi para conversar com a própria família, né? Para conversar com a família, eles tinham que pedir bênção para o gerente da unidade ou para algum fiscal, e você sabe como é que é. Tem que pedir bênção para alguém, né? Se a pessoa for mal intencionada, ela vai te fazer ajoelhar no milho para poder te dar o que quer, e nós estamos falando de conversar com a família. Você está 14 dias fora de casa, no meio do mar, numa planta de petróleo que é extremamente difícil, né? Nós temos diversas atuações e, sabe, Wagner e Arthur, muita gente não sabe o trabalho que nós temos nessas comissões tripartite, como que é difícil, né? A gente precisa de uma assessoria especializada, a gente dedica muito tempo estudando, argumentando e negociando, que é a nossa especialidade. Se o Conales, por exemplo, chegar junto, né, da proteção também das lideranças sindicais, porque a gente foi muito perseguido nesse tempo, não foi pouca coisa. Nós, do Sindipetra NF, temos um diretor sindical que foi demitido. O David Bacelar, na coordenação da FUP, recebeu uma punição de 29 dias, um desrespeito gigante, até a Valentina ficou assustada, né? Um desrespeito gigante, sabe? A organização sindical, que representa milhares de trabalhadores, representa bem, sabe? Então, aí para dialogar, sabe? Então, assim, eu acredito que se a gente conseguir fortalecer essas nossas atuações, nós estamos muito bem preparados, sabe? Com muito acúmulo mesmo, e a esquerda, eu acredito, também está bem preparada. Nós temos quadros que podem se juntar ao mundo sindical, né, que é do mundo da política, para nos assessorar, para fazer com que a gente discuta bem nessas comissões, e agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar aí nesse debate, que tem tudo para ser histórico, por causa do acúmulo que os companheiros que tem, e você também, e a companheira, né, Fro, porque você fica aí, né, distribuindo a bola para a gente, mas é porque você conhece muito bem, né, conhece muito de história, né, e conhece muito do nosso dia a dia, então consegue nos posicionar direitinho para a gente poder fazer cada golaço como a gente faz aqui com as nossas falas, tá bom? Agradecer ao pessoal aí. Muito bem, eu queria agradecer demais o Vicentinho, que já foi, Wagner Freitas, que foi meu produtor desse programa, foi ele que ligou para todo mundo, e todo mundo veio, porque tem uma coisa muito legal também entre o movimento sindical, que é essa camaradagem, né, que é essa solidariedade de classe. Nenhum companheiro deixa o outro abandonado. O Arthur não tinha visto a minha mensagem, senão ele tinha me respondido, eu sei disso. Vicentinho rapidamente também atendeu o pedido. Tadeu, chamei hoje, veio. Então, aqui é assim, a gente colabora com o outro, porque todo mundo aqui tem uma vontade, que vocês conheçam de fato a luta da classe trabalhadora organizada e saibam que essa luta é para melhorar a vida de todos nós. Né? Quando a gente luta para aumentar o salário mínimo, a gente está lutando para aumentar a renda de todo mundo, para ter estabilidade. A gente luta para as condições de vida e de trabalho sejam decentes, né? A gente luta por um país soberano. A gente luta para que esse Brasil seja de fato de todos e de todas. Então, a CUT está aqui, nesses 40 anos de história, fazendo isso no seu dia a dia. E a gente vai falar muito da CUT esse ano, porque 40 anos, gente, 40 anos chegou na sua maturidade, né? Na idade da loba, se a gente fosse usar uma expressão assim. A CUT está na idade da loba, né? É uma central incrível, feminina, paritária. Provavelmente vai vir aí no novo congresso com uma presidenta mulher. E a gente tem muita coisa. No próximo, na sucessão do Sérgio Nobre. No próximo. É verdade. O Sérgio vai ser reconduzido. Então, galera, e a gente também vai ter que cobrar e trazer o Sérgio aqui, porque ele está numa correria, né? Estava no grupo de trabalho, mas ele vai vir também.
Eu queria agradecer demais, agradecer o Guilherme, que está sempre acompanhando a gente. E a gente vai terminar esse programa, pessoal, com um videozinho que o Vicentinho estava, aquele do mar. Eu vou separar o trechinho aqui, a gente vai colocar para vocês verem. E a gente se vê janeiro todo, a gente vai falar do mundo do trabalho, do mundo sindical. Um grande abraço, um beijo imenso e muito obrigada, meus queridos.